Amado Deus e Pai, vimos à Tua presença neste dia de curso de novos convertidos e Te damos graças pela nossa salvação, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Libertamente todos os alunos têm conhecimento, Pai, para que eles possam estar presentes, para que possam ser abençoados, em nome de Jesus Cristo. E declaro agora, que faz-me falar pelos oráculos de Deus, que a unção de Deus possa sair e abençoar todas as pessoas que estão a ouvir agora e a ver, e aqueles que vão ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então hoje vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Ok? Sim, sim. Muitas vezes as pessoas na igreja, a Bíblia fala da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Quando nós falamos Deus o Pai, Deus é aquele que manda. Quando nós falamos em Jesus, Jesus é o que faz. Mas sempre que vemos o Espírito Santo, ele manifesta. Ok? Entra aqui a irmã Stella agora também. A paz, irmã Stella, vai ouvindo. Nós estamos a começar agora. Ok? Pronto. Vocês podem manter, se quiserem, a imagem fechada e o som. E vão ouvindo. A Ermelinda saiu. Só um pouquinho. Portanto, estava a falar hoje vou ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. E quando falamos do Espírito Santo, falamos da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Deus o Pai é aquele que, Deus é o que manda. Quando nós falamos em Jesus, Jesus é o que faz. Mas sempre que vemos o Espírito Santo, ele manifesta. São três num só, diz a Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia sempre fala do Espírito Santo como uma pessoa e atribui... Pode cortar só o som, irmã Ermelinda, agora, só para ficar a ouvir. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa e a Bíblia fala do Espírito Santo como uma pessoa e atribui a ele qualidades e comportamentos que somente uma pessoa de verdade pode ter. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem afeições, ele tem emoções. Ok? É por isso que é importante você ter comunhão com o Espírito Santo, não é? Buscar o Espírito Santo para ouvir a voz do Espírito Santo. Há vários tipos de vozes. Há a voz de Deus, há a voz do diabo, há a voz do mundo, não é? E há a voz, portanto, neste caso, que é a voz da família. Portanto, há vários tipos de vozes. E na voz de Deus, nós temos a voz do Espírito Santo. E uma das formas de ouvir a voz de Deus, primeiro, sempre é pela palavra de Deus. Sempre, a número 1 é pela palavra de Deus. A segunda forma é você estar ligado ao Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo e saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Bom, aí você diz assim, mas pastor, eu nunca vi o Espírito Santo. Bom, você também não vê o vento, não é? Ainda hoje está a chover, as árvores estão a abanar, você vê o quê? A manifestação do vento. Então, para sabermos e conhecermos, deixa-me só mudar aqui, para sabermos e conhecermos o Espírito Santo, é necessário você falar com ele. Por isso é que é importante nós orarmos todos os dias, à mesma hora, no mesmo lugar. Porquê? Porque todos os dias, à mesma hora, no mesmo lugar, Deus vai lá estar. Se eu orar todos os dias aqui, eu oro todos os dias de madrugada, aqui na sala, à mesma hora, uma vez posso passar mais ou menos, não é? Mas todos os dias. Porquê? Porque é aqui que eu me encontro com Deus. Se eu falhar, Deus vai estar aqui na mesma. Ok? Então, eu só vou conhecer a pessoa do Espírito Santo quanto mais tiver relacionamento com ele. Você só consegue conhecer uma pessoa quanto mais relacionamento tiver com essa pessoa. Seja ele amigo, seja um namorado, seja um futuro namorado, ou noivo, ou um familiar. Portanto, você só vai conhecer quanto mais você se relacionar. Então, muita gente nega a personalidade do Espírito Santo. Por exemplo, a testemunha de Jeová não acreditam no Espírito Santo. No entanto, a Bíblia fala do Espírito Santo.
E quem pensa assim geralmente afirma que o Espírito Santo é uma força impessoal ou simplesmente uma metáfora bíblica para falar do poder ativo de Deus. Obviamente isso é um erro. Porquê? Porque nós vamos ver pela Bíblia, não apenas mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, como também indica que ele é membro da Trindade de Deus. E por nós pensamos porque é a terceira pessoa, Deus o Pai, o Filho e o Espírito, que é a mais fraca. Mas não, Jesus quando morreu, Jesus foi para o pé do Pai e disse, eu vou para o pé do Pai, mas eu deixo-vos o Consolador. E aqui, em Mateus, vocês não precisam de abrir porque depois vão ter o áudio, vão receber o estudo, quer por e-mail, quer por gravação. Em Mateus 28, no versículo 19, diz assim, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora isto aqui nos fala outra coisa. O batismo que nós fizemos quando éramos crianças, não é? A maior parte vem da Igreja Católica, não é válido. Porquê? Porque nós não tínhamos consciência do ato que estava a acontecer. E você sabia que a Igreja Católica, ela adotou esse batismo nas águas, porque era a Igreja, nos tempos primórdios, era a maior Igreja, e por ser tanta gente, eles deixaram de batizar nas águas e começaram a batizar com gotas na cabeça. Então isso tornou uma tradição, uma religião. Como é que Jesus foi batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão nas águas, nesse mesmo dia desceu o Espírito Santo em forma de pomba. E só a partir daí, aos 30 anos, é que Jesus começou a fazer milagres. Até lá, Jesus não fez nada, só ensinava a palavra. Então isso me diz o quê? Que até o próprio Jesus, para agir naquele tempo, ele precisou do Espírito Santo. Ele precisou do Espírito Santo. Ok? Em 2 de Coríntios, no capítulo 13, 2 de Coríntios, capítulo 13, a Bíblia diz assim no versículo 14. Segunda de Coríntios, deixa-me ver, primeira. 1 de Coríntios 13. E agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior é o amor. Porquê? Porquê que a Bíblia fala isso? Porque Deus, Ele é amor. Então, um dos papéis do Espírito Santo é Ele ser conselheiro, é Ele ser amigo. Todos nós que servimos a Deus não devemos nem devíamos tomar decisões sem consultar Deus. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou com um aperto na barriga, não é? Mas na verdade não é barriga, é espírito. Portanto, as suas entranhas. Porque quando você ri muito, dá muitas gargalhadas, muitas vezes você diz, não aguento mais e põe a mão aqui, não é? Já me dói aqui. Então, o seu espírito está aqui. E às vezes a pessoa diz, eu estou a sentir um aperto. O mundo chama-lhe de pressentimento. Não existe pressentimento. É um sinal de Deus que há perigo. Quando você sente isso, tem que ir orar. Tem que pedir a Deus, Senhor, o que é que se passa? Quem está mal? O que é que está a acontecer? Há algum problema? É sinal de que há perigo. Ou imagine, você quer mudar de trabalho, mas você, quando pensa naquilo, você sente um aperto. É Deus a dizer assim, está quieta, não vais para lá. Quem diz isso é uma mudança de casa. Você quer ir para uma casa. Você quer qualquer decisão e você pensa nesse assunto. Sempre que pensa nesse assunto, sente um aperto, então é sinal vermelho. Deus está a dizer, não avances. Agora, você diz, não, eu penso nisso e eu sinto paz, eu sinto uma alegria. Então é sinal de Deus a dizer, vai em frente. Mas é aqui no seu espírito. E você tem que treinar isso. Como é que você treina isso? Buscando a Deus, louvando a Deus e quando for batizada no Espírito Santo, com a imposição de mãos, falar em novas línguas. É uma lição que depois mais lá para a frente eu vou dar. Que é o batismo no Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Então a Bíblia revela o quê? Que o Espírito Santo é uma pessoa. O grego, na palavra grego, pneuma, é o termo frequentemente aplicado no Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo. E é verdade que essa palavra, ela é neutra e o seu significado mais básico transmite a ideia de respiração, de sopro
ou movimento do ar. Veja que a Bíblia no início diz Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles reuniram-se, Deus reuniu a Trindade e diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Portanto, na verdade o Espírito Santo ele é o arquiteto. Okay? Ele é aquele que faz acontecer. Então, a prova disso é que essa palavra, pneuma, ela já existe. Pneuma, ela já existe. E jamais ela é acompanhada por algum pronome, ou seja, quando se refere ao Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia emprega o pronome masculino ao Espírito Santo. Em outras palavras, a Bíblia se refere ao Espírito Santo como Ele. Ele, Deus. Ele, Jesus. Ele, Espírito Santo. E há uma passagem interessante neste sentido que está no Evangelho de João, que ao falar do ministério do Espírito Santo, Jesus afirmou o seguinte, João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lá anunciar. Ou seja, nesta passagem fica claro que Jesus está falando de uma pessoa. Eu vou ler outra vez. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vai-vos guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos vai anunciar. Nesta passagem fica claro o quê? Que Jesus está falando de uma pessoa e não de uma coisa nem de uma força. Essa pessoa é o Espírito Santo. Ainda no mesmo capítulo do Evangelho de João, há outra informação que confirma ainda mais que o Espírito Santo é uma pessoa. Em João 16, capítulo 16, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Toda a pessoa que não tem Jesus, é por isso que há a diferença entre criatura e filho. Por isso é que a Bíblia diz que só é filho, lá em Romanos fala, aquele que falar com a boca e acreditar no seu coração. Aquele que nascer de novo. Quando a pessoa vai à igreja, nós fazemos o apelo, perguntamos sempre quem veio pela primeira vez, se a pessoa é um visitante, portanto já fez a oração, muito bem, ela já é filho. Mas se não fez, então ela tem que fazer, porque essa história, todo mundo diz assim, todos somos filhos de Deus. Não. Todos somos criaturas de Deus. Só se torna filho de Deus aquele que nasceu de novo. Não volta ao ventre da mãe, não nasce na carne, mas nasce no Espírito. E só essas pessoas que têm Jesus, neste caso nós estamos aqui, que temos Jesus, que conhecemos a palavra de Deus, só nós é que conhecemos, é que conseguimos conhecer o Espírito Santo. Aí você diz, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Todos já ouviram a voz de Deus. Basta você logo à noite ir deitar-se e há uma voz que chega até si e pergunta, já leste a Bíblia? Tu já oraste? Com certeza que você já ouviu isso. Com certeza que esse pensamento e essa voz já veio até si. Isso é Deus a falar consigo. Então, nós vemos aqui também que neste versículo, Jesus fala, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador. O Consolador. Ou seja, o Espírito Santo é chamado o outro Consolador, porque Jesus também era Consolador. Jesus foi o segundo Adão, porque o primeiro falhou. Então, ao falar que o Espírito Santo é o outro Consolador, Jesus afirma que o Espírito Santo é igual a ele, ou seja, é o outro da mesma espécie dele. Logo, se Jesus é uma pessoa, então o Espírito Santo o é. Caso contrário, não podia ser o nosso substituto. Jesus foi, Ele é e será sempre o nosso substituto. E o Espírito Santo faz coisas somente como uma pessoa também pode fazer. Por exemplo, uma força impessoal não pode exercer atividades que são comuns, apenas agentes pessoais. E na passagem que nós vimos, o Espírito Santo é apresentado como Consolador. Ou seja, o outro Consolador. A palavra Consolador, o que é que faz? A palavra Consolador, diz aqui a Bíblia, deixa-me ver aqui as minhas anotações. A palavra Consolador, nessa passagem, traduz o grego de Paracletos, que significa advogado, conselheiro, defensor. E é claro que é um poder abstrato, não pode ser o conselheiro de alguém, não pode defender a causa de alguém, somente pode fazer esse tipo de coisa. Ou seja, nós temos um advogado, esse advogado é Jesus Cristo.
Nós temos um conselheiro. Esse conselheiro é o Espírito Santo. Por isso, quando você tem comunhão com Deus, você não só deve limitar-se a falar a Deus, mas você deve falar com o Espírito Santo. Começa a dizer: Espírito Santo, és bem-vindo a este lugar. Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, dá-me um espírito de sabedoria, como lá está em Efésios. Muitas vezes as pessoas pedem a Deus, não é? Aliás, no outro dia estava a estudar até um estudo, e esse estudo fala da parte financeira, e Salomão foi o homem mais rico, depois de Jesus foi o homem mais rico. Mas Salomão, Deus quis dar tudo a Salomão, e Deus disse a Salomão: o que é que tu queres que eu te dê? Que eu dou-te tudo o que tu quiseres. E Salomão pediu uma coisa: quer sabedoria. Sabedoria. E antes de nós pedirmos até dinheiro a Deus, peça sabedoria. Porque hoje em dia as pessoas perecem por falta de conhecimento e de sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, você vai conduzir, à luz da Bíblia e da Palavra de Deus, a sua vida. Todas as suas decisões, elas vão ser feitas. Por isso, em Efésios, o apóstolo Paulo, ele orava: Senhor, me dá um espírito de sabedoria. Porquê? Sabedoria para conduzir a minha vida. Me dá um espírito de revelação. Revelação para quê? Abre os olhos da minha mente para eu entender a Tua Palavra, para eu saber qual é a Tua vontade. Mas isso você faz se você tiver uma rotina espiritual. Você tem que ter uma rotina espiritual. É como você, por exemplo, trabalha todos os dias, levanta-se àquela hora, 6 da manhã, é o exemplo, apanha o comboio, se estiver aqui para algum sítio. Quer dizer, você tem uma rotina, não é? Come, se calhar o seu pequeno almoço é sempre chá com torradas ou não, ou café, ou um galão. Quer dizer, há uma rotina. Assim é espiritualmente. Você tem que ter uma rotina, ser constantemente constante. Constantemente constante. Agora, o Evangelho aqui diz que o Espírito Santo, na vida dos discípulos, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos faz lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Isso indica que o Espírito Santo possui inteligência, transmite conhecimento, uma forma impessoal que não pode ensinar ou fazer alguém de se lembrar algo. Em outra parte, Jesus ainda diz que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que é importante, quando você leva alguém à igreja, você convida, você diz: olha, na nossa igreja louvam, porque as pessoas não estão habituadas, não é? Ou vêm do catolicismo, ou já foram a outros sítios, pronto. Então você diz somente, antes de: olha, na nossa igreja louvamos a Deus, buscamos a Deus, pronto, é o ministério profético e por aí fora. De resto, quando a pessoa está lá, você não diz mais nada. Você não diz mais nada, porque se há alguém que tem que convencer a pessoa ao arrependimento, não é o pastor, não é o profeta, não é o líder, é o Espírito Santo. Por isso, às vezes, nós vemos pessoas a chorar quando se está a louvar a Deus ou quando se está a ser ministrado uma palavra. Porquê? Quem está a convencer é o Espírito Santo. Quem está a trabalhar é o Espírito Santo. Agora você vai entender. Tem uma irmã que já foi para Santo Tomé. É de Santo Tomé e ela está a trabalhar. Ela fala comigo no WhatsApp. Ela está a trabalhar em Évora, interna. E quando ela veio cá, a filha vem à igreja, e o profeta revelou montes de coisas que ninguém na família sabia. E ela ainda hoje pergunta: mas como é que aquele homem sabia? Que ninguém sabia. Porque é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo. É um dom, além do dom que o profeta tem, mas é também o Espírito Santo. Conhecer a voz do Espírito Santo. Eu estou-me a lembrar, a primeira vez que eu comecei a ouvir a voz de Deus, ainda era muito novo. Eu ministrava numa igreja, num ministério grande que eu pastoreava, que servia em Portugal, e na hora de ministrar, não é? O que aconteceu? Eu chamei as pessoas à frente, comecei a orar pelas pessoas, e quando cheguei ao pé de um senhor, ele estava com a mão na barriga e cheio de dores, e dizia: ai, a minha barriga, a minha barriga. E quando eu cheguei ao pé dele, houve uma voz que dizia assim: dá-lhe um murro na barriga e ele é curado. E eu pensei: isto é da minha cabeça, não vou. Olha o tamanho da minha mão, se eu dou um murro na barriga do homem, eu vou dar cabo do homem. O que é que as pessoas vão dizer? Tens pastor ministro ao murro? Aí eu disse: irmão, fica aqui que eu já venho. Eu continuei a orar, até que só sobrou ele. Quando voltei àquela pessoa, a voz, depois entendi que era a voz do Espírito Santo, dizia: dá-lhe um murro na barriga e ele é curado. Bom, nós não podemos estranhar, porque a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, pegou na saliva e no pó, fez barro e pôs nos olhos do cego.
Jesus também fez coisas loucas, que para o mundo é loucura. Então o que é que o pastor fez? Eu obedeci a Deus. Aí eu pus o louvor a louvar a Deus e disse, irmão, você quer ser curado? Olha, então feche os seus olhos. Ele fechou os olhos e eu disse, em nome de Jesus receba, e ministrei, deu-lhe um murro na barriga, dei-lhe um murro na barriga. Só que se fiquei naquela, o homem vai ter algum problema. E fiquei naquela, até pensei que o homem não venha à igreja. Passado uma semana, quando o homem veio num certo domingo, o culto já tinha começado, eu não vi o homem, pensei, uau, o homem não veio, já estou aliviado. O homem, ele entrou pela igreja dentro a gritar, pastor, pastor, tenho um testemunho. E eu pensei, bom, estou tramado. Ele vai dizer a todo mundo que eu ministrei com um murro, dei cabo da barriga dele e a minha chamada vai acabar. Resumindo, o homem deu testemunho, ele de facto contou, o pastor ministrou desta forma e ele foi curado. Ele foi completamente curado de uma doença que ele tinha dentro do estômago. Agora você diz, como é que é possível? Porque a Bíblia diz que para o mundo é loucura, mas para Deus é natural. Agora, nós não andamos, logicamente, a ministrar aí sempre ao murro. Uma irmã no outro dia disse, profeta, pastor, eu não vou mais ali, eu não quero ir mais no chão. O profeta, quando está a orar, ele bate ali na cabeça. Sim, é a forma que o Espírito Santo se usa para ministrar e para libertar as pessoas. Não quer dizer que sempre faça isso. Então, isto, o que é que eu estou a dizer? Porque há coisas que o Espírito Santo vai mandar fazer que você, muitas vezes, ou o mundo, ou as pessoas à sua volta não vão entender. Você não tem que entender, você tem que obedecer para ver os resultados. O apóstolo Paulo é outra pessoa que afirma claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele escreve que o Espírito Santo é semelhante, nos assiste na nossa fraqueza. Por isso a Bíblia diz, o fraco diga eu sou forte. Quando você acha que está fraca, eu estou muito fraco, eu estou muito cansado. É quando você está forte. Só que infelizmente o ser humano e o cristão é uma pessoa que é muito movida pelas vistas. Por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que sente. Por isso você tem que guardar os seus olhos, você tem que guardar os seus ouvidos, você tem que guardar o seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do coração. Há uma ligação. Boca, coração. A boca fala o que está aqui dentro. Você quer saber como está a sua vida? Veja o que sai todos os dias da sua boca. Escreva num papel. Semana passada eu ensinei isso. Se você ouviu o áudio, está lá, eu falei isso. Tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele escreve, o apóstolo Paulo escreve que o Espírito semelhante nos assiste à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aqui. Quando nós estávamos na Igreja Católica, nós tínhamos um terço. Olha para mim. Nós tínhamos um terço, certo? E nós orávamos, Pai Nosso está no céu. E íamos de bolinha em bolinha. E fazíamos vãs repetições. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso você deve orar o Salmo 91. Você deve orar a oração do Pai Nosso todos os dias. Mas você deve falar com Deus e não deve usar de vãs repetições. Por isso é que a Bíblia diz que sobreveio o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você é batizado no Espírito Santo, orando em línguas, é o Espírito Santo diretamente de si que ora para Deus. Uma vez estava na Alemanha numa conferência grande e estávamos a começar a louvar a Deus e a orar e de repente ouviu-se a falar uma pessoa em estalidos, em línguas, em estalidos. E havia pessoas que tinham esse dialeto dentro da sala e que entendiam perfeitamente o que a outra estava a dizer. Ou seja, a Bíblia chama isso interpretação de línguas. Ok? Agora, quando a pessoa está a orar em línguas, diz, mas eu não entendo, eu não percebo. Não, você não tem que entender, você tem que orar porque é o Espírito Santo que está diretamente com Deus. E você pode estar a orar por alguém que não gosta e o Espírito Santo está a pedir perdão. Você pode orar por um vizinho, você pode estar a orar por alguém que amanhã vai ter um acidente. Por isso diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 36. Ou seja, um poder abstrato que não pode servir como intercessor de alguém. O Espírito Santo ele é uma pessoa e possui emoções. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Você sabia disso? Portanto, se você mete tudo à frente de Deus, você não vai ter resultados, porque Deus tem ciúme. A Bíblia fala nisso, Provérbios. Fala a mesma palavra, ciúme. Que ciúme é este? Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Tem que estar à frente do cônjuge, tem que estar à frente do marido, tem que estar à frente da esposa, tem que estar à frente dos filhos, tem que estar à frente de tudo. Deus é o número 1 no nosso coração. Deus é o número 1 que tem que estar
no nosso coração. Depois vem tudo o resto. Depois há uma cadeia que vem por aí fora. Se tiver ao contrário, então não vai ter resultados. Porque Deus é um Deus que, na verdade, tem ciúme. Daí a prova que Deus disse, quando Abraão e Sara já eram avançados de idade, não tinham filhos, Abraão e Sara buscavam a Deus. Principalmente Abraão ia para o monte. Abraão buscava todos os dias. Mas depois Deus permitiu o milagre. O que é que aconteceu? Nasceu Isaac, o filho. Isaac tomou o lugar. E agora Deus disse, Abraão, pega no teu filho e pega no cutelo, que é uma faca, vai lá ao monte e mata-o. E Abraão pegou no filho, pegou na faca e levou. E o filho ainda perguntava, mas onde é que está o cordeiro? E o Abraão disse, lá em cima tu vais ver. E quando chegou a hora de ele meter lá em cima da pedra o filho, vai para matar, o anjo veio e o anjo disse, Abraão, não precisas de fazer, porque Deus só queria ver quem estava em primeiro lugar no teu coração. Então qual é a lição a tirar daqui? Quais são os Isaques que temos no nosso coração? Quais são os Isaques que você pode ter no seu coração? Isaac é aquilo que ocupa o lugar de Deus. A pessoa diz, eu não tenho tempo para orar porque eu tenho isto. Eu não tenho tempo de ir à igreja porque é isto. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Ou seja, há vários Isaques. Então você tem que fazer uma análise e você tem que retirar isso do seu coração para poder ter a bênção de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos fala que registra um triste episódio quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Ou seja, não é possível mentir para um mero poder abstrato. Jesus adverte que o pior pecado de todos existe na Bíblia é blasfemar contra o Espírito Santo. Nunca fale mal do Espírito Santo. Nunca fale mal do Espírito Santo. Mateus 12, 31, Marcos 3, 29. Obviamente que indica que o Espírito Santo não é algo impessoal, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus e é a das mais importantes, é o que está aqui na Terra. O mundo, o planeta que nós vivemos está em guerra. É uma guerra espiritual. Quem é o príncipe deste mundo é Satanás. Mas quem ficou cá para ajudar e guiar os filhos de Deus é o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela diz o quê? Ela diz que o Espírito Santo... Muda só isto. Ela diz que o Espírito Santo mostra que possui uma vontade. Paulo escreve que o Espírito Santo distribui os dons espirituais aos crentes. 1 Coríntios 12, 11. Portanto, à luz de todo o ensino bíblico, fica mais claro que o Espírito Santo é uma pessoa que faz coisas que uma pessoa faz. Possui qualidades que somente uma pessoa pode possuir. Ele tem emoções, ele tem inteligência, ele interage com outras pessoas, ele ensina, ele testifica, ele orienta, ele dirige, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo aconselha, o Espírito Santo defende, o Espírito Santo ele examina e ele regenera. Negar que o Espírito Santo é uma pessoa significa negar a própria verdade da palavra de Deus. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 31. Então, neste estudo, nesta tarde, pena que não sei o que aconteceu, porque, mas pronto, eu acredito que muitas vezes Deus permite determinadas coisas, mas costumamos estar aqui mais gente, né? Somos 19. Houve uma outra irmã que não vieram, que estão a trabalhar. Mas pronto, glória a Deus pela Ermelinda e pela Stella que estão. E é porque Deus tem um propósito. E aqueles que vão ouvir o estudo, que de facto no próximo sábado possam estar, para não se limitarem só a ouvir o estudo. Então, a minha exortação é esta. Que você comece a gastar tempo a buscar o Espírito Santo. Quando eu comecei a falar com Deus, eu na altura vivia na casa do meu pai, ainda era muito novo, em Cascais, e eu levantava muito cedo, e eu ia para o quintal, levantava e punha uma manta sobre mim, eu ia ali para o quintal e dizia, Deus, eu estou aqui, Espírito Santo, fala comigo. Eu não sentia nada, a não ser frio e sono, porque levantava muito cedo, mas eu comecei a fazer aquilo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que houve um dia que eu cheguei ali no quintal e de repente eu senti um calor à minha volta. E eu comecei a aprender a sentir a presença do Espírito Santo. Depois o próximo passo eu comecei a levar um caderno e uma caneta. E eu começava a orar. E tudo o que o Espírito Santo falava no meu espírito ou na minha mente, vinha pensamentos à minha mente de coisas, eu escrevia. E depois de orar eu ia ver
E eu fui criando esse hábito. E hoje eu tenho esse hábito, quando vou pedir a Deus, Senhor, tenho este assunto e este, o que é que eu faço? Eu oro em línguas, eu louvo a Deus. Se Deus não falar nada, eu fico quieto à espera. Se Deus falar, eu vou e mudo. Entende? Mas isso ganha-se com uma perícia, que é você fazer todos os dias, à mesma hora, no mesmo lugar. E a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua boca e falar. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, dá-me a tua mão e eu quero conhecer. Espírito Santo, tu és o meu sócio. Espírito Santo, tu és o meu amigo. Espírito Santo, aprende-me a conhecer. Lhe garanto que se você fizer isso, você vai aprender a ouvir o Espírito Santo. Você pode sentir um calor, você pode sentir... Há vários tipos de arrepio. Há um arrepio que você sente, um arrepio que vai desde o topo da sua cabeça à planta dos seus pés, mas é um arrepio que você sente uma presença agradável, mas há aquele arrepio que você sente que parece que é um medo. Isso já não é o Espírito Santo, isso é força demoníaca. Agora, você sente um calor, você sente uma paz, então é porque o Espírito Santo ele está a começar a estar dentro de si. Além do mais, a Bíblia ela diz que este corpo está aqui, você está a ver, o seu corpo, é a casa, é o templo do Espírito Santo. Então muitas vezes nós queremos nos preocupar com a parte de fora, né? Mais gordo, mais magro, e temos que cuidar para vivermos mais tempo. Mas não me adianta cuidar de fora se eu não cuidar de dentro. Eu tenho que cuidar o que está cá dentro, que é o meu coração. Eu sou a casa. Você é a casa do templo, é o templo do Espírito Santo. Então você tem que ver o que é que mete cá para dentro. Por isso eu disse há pouco, vigie os seus olhos, vigie os seus ouvidos, vigie as pessoas que lhe rodeiam, para que elas não possam roubar a sua paz e não possam roubar a bênção que Deus tem para si. Amém? As irmãs querem dizer alguma coisa? Entenderam? Tem alguma dúvida? Provavelmente a irmã Stella não pode falar, está no trabalho. Irmã Ermelinda, alguma dúvida? Não estou a ouvi-la, tem que abrir o som. Não, pastor, não há dúvida. Amém. Você ouviu o que o pastor falou. Amém. Então vamos... Sim. Ok. Posso falar? Pode. Eu gostei de ouvir o pastor falar. Sim. Tinha uma parte que o pastor disse quando a pessoa está a orar, em vez de sente que precisa do Espírito Santo, e eu estou a orar, eu sinto um calor mesmo forte, que às vezes até me dá medo. Então Meu Deus. aí já é o Espírito Santo. Aí é a presença do Espírito Santo. Você tem que fazer isso. Ganhar essa perícia. E quando é assim, você fala mesmo, Espírito Santo, estás aqui. Aí de certeza que vai lhe dar vontade de você chorar. Vai lhe dar vontade de você, ajoelhar-se. Entende? Então é o Espírito Santo. E ele está aí ao seu lado. Está no lugar onde você está a ter comunhão. E você tem que fazer isso todos os dias. Entende? É verdade, mas eu sentia mais quando eu estava na minha casa na costa, mas aqui eu não consigo sentir realmente, porque eu me sinto que não estou no meu território. Então, sim, porque não está em sua própria casa, você está vivendo em casa de outra pessoa, mas não interessa. Aí nesse sítio onde você está, no quarto, aí onde você está no quarto, você vai, depois de acabar aqui a aula, você vai dizer, aliás, quando eu for orar eu já vou abençoar vocês, você convida o Espírito Santo, ocupa cada canto desta casa, cada canto deste quarto. E o Espírito Santo ele vai ocupar. Ele vai permanecer aí. Para que ele guarde e proteja de toda e qualquer mal. Amém? Pronto. Então eu vou orar. Pai, eu trago os alunos do curso Convertidos, a irmã Stella, a irmã Melinda, todos aqueles que estão a ouvir agora. E eu declaro que a unção de Deus possa entrar nas suas vidas. Eu oro, Senhor, para que a partir de hoje eles possam conhecer a pessoa do Espírito Santo cada vez mais e melhor. Santo e Espírito, és uma pessoa, tu estás aqui neste lugar. Por isso eu te peço, enche agora cada casa, cada pessoa que está a ouvir. Enche cada compartimento com a tua glória, com a tua presença. Dá um espírito de sabedoria para que todos eles possam conduzir a sua vida e dá um espírito de revelação para que eles conheçam mais e mais da tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações,
21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.